verdade e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Ouça no Senhor, podes me usar como tu me queres. Abra o seu coração nessa noite. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é o mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. E o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Levanta suas mãos essa noite e diga: para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Abra o meu coração. Aleluia. Continue com o seu coração aberto, porque Jesus vai continuar tocando em vidas nessa noite. Glória a Jesus, glórias ao nome do Senhor. Convido os irmãos a nos colocarmos de pé nesse instante. Quero convidar aqui o presbítero Davi para poder, juntamente conosco, estar fazendo o clamor nessa noite. Chegou alguns pedidos de oração, está aqui dentro do caderno, e nós, pela fé, vamos apresentar ao Senhor. E estaremos, após isso, levando esses pedidos também, para que durante a semana possamos estarmos orando, para que o Senhor, em nome de Jesus, possa assim interagir com cada necessidade em nome de Jesus. Presbítero Davi, mais um. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, e a todos que estão acompanhando pela live, que nós vamos fazer o clamor agora, apresentando cada nome que aqui está registrado. A igreja vai ficar de pé, nós vamos clamar e Deus vai entrar com providência em cada pedido. Querido e eterno Deus, o Senhor nosso Deus, que nos dá a vitória, a graça e atende a necessidade
Clamamos a Ti, ó Deus, no Teu altar, apresentando cada nome, Senhor, cada família, cada causa, Senhor Jesus, aqui registrada neste livro, neste caderno, meu Deus. Entra com providência aonde quer que esteja, Senhor Jesus, a necessidade de cada um, nos seus lares, ó Deus, entra com providência, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão esperando por uma porta de emprego, querido Deus e eterno Pai, eu apresento cada vida, a Tua igreja, Senhor Jesus, a cada um, Senhor, eu coloco diante de Ti, neste altar, apresentando a cada um no Teu nome. Entra com providência nessa causa, Senhor Jesus, e dá vitória. É o que eu te peço no Teu nome, já agradecendo pela vitória dos Teus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Os irmãos, permaneçam em pé, por favor. Glória a Jesus. Já está conosco o preletor dessa noite. Nós vamos fazer uma oração nesse instante para que o Senhor fale conosco nessa noite. Vem aqui, cooperador Lucas, ali do Parque Viana. Deus abençoe por atender o nosso convite. Estará ministrando a palavra do Senhor. E eu quero que os irmãos agora fechem os seus olhos, curvem a vossa cabeça, para que Deus venha usar o teu servo mais uma vez e que a palavra do Senhor venha alcançar o seu objetivo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Nós já louvamos e adoramos o teu nome nessa noite, papai. Já rendemos a ti gratidão e adoração e te agradecemos, Pai. Nós temos certeza que o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Nós temos certeza que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, mas nós não podemos sair daqui sem ouvir a Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, e usa mais uma vez o Teu servo, para que a Tua vontade se cumpra em nome de Jesus. É o que pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias Sagradas no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Enquanto os irmãos vão procurando, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade concedida. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Belchior Martins Costa, que Deus possa continuar o abençoando, juntamente com a sua esposa, missionária Sarai, e juntamente com todos os obreiros que o auxiliam neste campo de Barueri. Também quero louvar a Deus pela vida do presbítero Joesley, pelo convite feito, externado. Deus continue abençoando. E a vida do pastor Edivaldo, que está na frente deste trabalho, meu amigo, Deus continue vos abençoando. Vamos abrir as nossas Bíblias Sagradas no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto à parte, e ouvindo isto as multidões, seguiram-no a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se deles, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão, para que, indo às aldeias, compre mantimento. Mas Jesus lhe disse: eles não precisam partir daí, lhes vós de comer. E eles disseram: nós não temos que senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse-lhe: traga-nos aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, ele os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Versículo 22. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco, e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte, para orar à parte, e vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, já estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porém o vento, ele era-lhe contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar,
E quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito. Em outra tradução, é um fantasma. E gritaram de medo. Versículo de número 28. E Pedro respondeu e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Versículo 33. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória ao nome de Jesus. Podei-vos tomar os vossos assentos. Nós podemos observar, irmãos, mediante esse texto do capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo ao livro de Mateus, que o Senhor Jesus, ele estava no monte juntamente com os discípulos e com uma grande multidão. E a história vai nos dizer que então Jesus ele opera um milagre da multiplicação para que a fé dos discípulos e para que a fé das pessoas venham ser mais fortificada na pessoa de Jesus Cristo. E então Jesus transforma aqueles 5 pãezinhos e os 2 peixinhos em uma grande quantidade de alimentos, aonde todos se banqueteiam, aonde todos se fartam e aonde todos se alimentam da providência e da manifestação milagrosa de Jesus Cristo. E o texto vai nos dizer que após Jesus, ele ter feito este milagre, após Jesus, ele ter operado esta proeza no monte, a palavra de Cristo, do Evangelho de Mateus, vai nos dizer que uma grande quantidade de pessoas, uma multidão, se volteia em volta de Jesus, se arrodeiam em volta de Jesus. As pessoas arrodeiam Jesus porque sabia que Jesus, ele era um homem que poderia trazer cura para o seu interior. As pessoas rodeavam Jesus porque as pessoas sabiam que Jesus, ele era uma pessoa que poderia trazer cura para o seu corpo físico. As pessoas rodeavam Jesus porque sabia que de Jesus poderia vir aquilo que eles precisariam, aquilo que eles necessitariam. Então, por essa razão, por esse motivo, as pessoas rodeavam Jesus. As pessoas não rodeavam Jesus porque reconhecia que realmente ele era o Filho de Deus. As pessoas rodeavam Jesus porque sabia que através das palavras de Cristo, que através do olhar de Jesus, eles poderiam ser beneficiados fisicamente e financeiramente. Então as pessoas iam atrás de Jesus por sinais, por milagres, por prodígios. As pessoas iam atrás de Jesus por interesse próprio. As pessoas iam atrás de Jesus porque sabia que em Jesus eles poderiam usufruir de um benefício terreno. Mas existia também uma menor quantidade de pessoas que iam atrás de Jesus, porque sabia que ele era o prometido de Deus, porque reconhecia que ele verdadeiramente era aquele homem em que o profeta Isaías disse que ele viria para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, e como cordeiro mudo, ele seria amolado à cruz do Calvário, para trazer vida e salvação a todos que necessitavam de salvação. E o texto vai nos dizer, irmãos, que muitos iam por interesse, mas poucos iam porque reconheciam a autenticidade de Jesus. E o texto da palavra de Deus vai nos relatar que então Jesus, ele começa a curar os enfermos. Jesus então, ele começa a fazer milagres dos pães e dos peixes. Jesus então, ele começa a despedir o povo, porque a quantidade era muita,
E não era poucas pessoas que estavam em sua volta, era muita gente. E então ele começa a despedir as pessoas. E os 12 discípulos que estavam com Jesus, ele diz para os 12: vocês não vão poder ficar aqui, porque eu vou retornar ao monte, porque eu vou falar com meu Pai eterno. E vocês vão entrar para dentro do barco e vão navegar rumo ao outro lado da margem do mar. Os 12 discípulos, eles entram para dentro do barco. Os 12 discípulos, eles representam as 12 tribos de Israel. Os 12 discípulos, eles representam os 12 filhos do patriarca Jacó. Os 12 discípulos, eles representam a igreja emergente, atuante da terra. Nós somos os 12 discípulos. E Jesus já nos deu uma ordem. Jesus já te deu uma ordem. É para você entrar para dentro do barco. Não é para você ficar junto dele, mas é para você entrar dentro do barco. Ah, Senhor, mas eu não estou entendendo o porquê de entrar para dentro do barco, mas ele sabe o porquê de mandar você entrar para dentro do barco. E ele então dá essa ordem, ele dá essa ordem para que os 12 discípulos, eles entrem para dentro do barco. E os 12 discípulos então entram para dentro daquele barco, e eles começam a navegar, eles começam a atravessar o mar, eles começam a viajar pelas ondas marítimas da Galileia. E enquanto Jesus estava junto com as pessoas despedindo, para que ele viesse retornar ao lugar de oração, para que ele viesse retornar ao lugar da comunhão com Deus. Mas os 12 que representam a igreja, estava viajando, estava navegando, estava atravessando para o outro lado do mar da Galileia. E aí quando eu entro nessa história, e quando essa história entra em nós, nós começamos a entender, e começamos a compreender, que nós estamos dentro de um barco, e a gente estamos navegando rumo a um destino, mas nós não sabemos para onde a gente iremos passar, ou por onde a gente iremos percorrer, mas nós temos a plena certeza que vamos atravessar para o outro lado do mar. Nós temos a plena certeza. É que muitos duvidam e muitos ficam temendo e temeroso dentro de si, porque ele fica ansioso, ele quer atravessar logo. Só que no percurso da travessia existem muitos obstáculos que pode bater na polpa e na proa do nosso barco. No percurso da nossa viagem pode vir muitos obstáculos para tentar atrapalhar a nossa viagem, para tentar atrapalhar a nossa navegação. E os 12 discípulos estavam a 6 estágios da terra. Eles estavam longe da terra, eles estavam longe do solo terreno, e estava navegando, viajando, e de repente no meio daquele mar, no meio daquela navegação, surge uma grande tempestade, e o vento ele era ali contrário, de modo que as ondas que eram menores começaram a se agigantarem, e começaram a aumentarem, e começaram a entrar para dentro do barco. E eles agora, no meio daquela navegação, de modo que eles pensavam que iriam encontrar uma tranquilidade em navegar, eles agora começam a encontrar uma grande dificuldade no meio daquele mar. E o desespero dos 12 começam a bater, porque a dificuldade ela era visível. Os 12 começam a ficar com medo. E hoje à tarde eu estava assistindo uma live e eu aprendi com o presbítero Joesley, com alguns obreiros, sobre vencer o medo, sobre vencer a ansiedade em meio à crise.
E os 12 discípulos, eles estavam com medo dentro daquele barco. Aleluia! Existem muitos que dizem, cristão não pode ter medo. Cristão tem medo, porque cristão, ele é ser humano. Cristão, ele é dotado de carne, ossos e sangue. E ele possui uma alma, um espírito e um corpo. Então ele pode sim ter medo. E os 12 discípulos ficaram temerosos dentro daquele navio, porque eles começaram a ver a morte com os seus próprios olhos. Mas Jesus sabia que eles iriam passar por aquela lição de vida. Jesus sabia que eles iriam passar por aquela tempestade. E por isso que Jesus os autorizou a atravessar o mar. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria testar a fé dos discípulos. E nessa noite Jesus me dá uma interpretação, pastor Edivaldo, que nós somos os discípulos. Nós somos, a igreja é os discípulos. E nós estamos dentro deste barco. E este barco, ele não vai passar só por momentos bons. Esse barco, ele vai passar por momentos adversos. Estamos vivendo aí em uma pandemia, onde muitos nunca nem pensou, imaginou passar por isso. Onde as igrejas, as portas das igrejas foram fechadas. Nós sabíamos que iria acontecer um dia, mas não saberíamos que aconteceria em 2020. Mas Jesus, ele disse, vocês entram para o barco, e nós entramos para o barco, e estamos atravessando essa crise, essa pandemia, mas nós achamos que Jesus se esqueceu de nós. Nós muitas das vezes ficamos com medo, porque achamos que o coronavírus vai nos matar, achamos que a Covid-19 vai nos derrubar, ficamos muitas das vezes temerosos e com medo. Mas Jesus, ele mandou nós entrar para o barco e atravessar o mar. Jesus deu a ordem. Aleluia. E a palavra de Cristo diz que enquanto os discípulos estavam no barco, Jesus não estava comendo jabá. Enquanto os discípulos estavam no barco, Jesus não estava comendo da multiplicação do pão e do peixe que ele tinha feito. Enquanto os discípulos estavam na navegação, Jesus não estava fazendo coisas exteriores por fora, não. Jesus estava no monte orando. Jesus estava no monte orando. Enquanto a igreja está atravessando a adversidade, Jesus estava no monte orando. Jesus sabia que eles iriam atravessar aquele problema. Jesus saberia que eles iriam passar por aquele vendaval, de modo que eles iriam ver a morte com seus próprios olhos. Mas Jesus estava no monte. E quando eu prego esse texto, Deus, ele me dá uma meditação de que quando nós estamos passando por dificuldade em meio à navegação, o nosso Deus, ele é conhecedor de tudo. O nosso Jesus, ele é conhecedor de tudo. E ele está com o seu GPS na eternidade, conduzindo o meu barco e o seu barco, para que nós venhamos ter uma navegação tranquila na pessoa de Jesus Cristo. Alaibeco manabarraia, dévias. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. A graça de Jesus se faz presente aqui nessa noite. Muitos podem achar que Jesus perdeu o controle da situação, mas Jesus está nos acompanhando no monte. Jesus está nos acompanhando no monte. Eu não sei como que você tem passado esses dias na sua casa. Eu não sei como que você tem vindo aqui
para os cultos da live. Eu não sei como que tem sido o seu dia no trabalho, eu não sei como que tem sido a perspectiva de 2020 para você que está me ouvindo e me assistindo nessa noite, mas eu vim aqui dizer uma palavra, que Jesus está te olhando e Ele contempla as tuas lágrimas, Ele contempla o teu choro, Ele contempla a tua dor, Ele contempla o teu medo nessa noite. Alaibekou manabarraia. Ele contempla você nessa noite. Parece que Jesus não está nos vendo, parece que Jesus não está nos enxergando, mas Jesus está nos acompanhando. Jesus está nos acompanhando, Ele está nos vendo. E enquanto os discípulos estavam no barco, Jesus estava no monte. Jesus, Ele era Deus. Jesus, Ele era 100% homem, 100% Deus. Enquanto nós estamos na navegação, Jesus está no monte. E aí, eu tenho para mim que no meio dos 12, pastor Edivaldo e presbítero Joesley, Tiago ou João, que João confiava muito em Jesus, e por isso o texto da palavra de Deus vai dizer que ele colocava a sua cabeça sobre o peito de Cristo. Mas eu tenho para mim que Pedro, que era o que mais respondia, ou que Simeão, ou que outro discípulo, começava a conversar entre eles e começava a dizer: olha, mas eu não sei não se Jesus, Ele vai nos salvar dessa tempestade, porque o vento é contrário, as ondas são altas, nós temos experiência de pescaria, alguns de nós, mas eu não estou crendo que Ele pode vir aqui nos livrar dessa tempestade. Eu tenho para mim que alguns deles começaram a indagar, começaram a se perguntar, começaram a dizer um ao outro: será que nós iremos escapar dessa? Será que nós iremos fugir são e salvo dessa? Eu não estou acreditando. Só que no meio dos 12 havia aquele que tinha fé, aquele que cria. Não, eu creio que Jesus, Ele vai intervir. Eu creio que Jesus, Ele vai nos livrar. No meio dos 12, sempre há alguém que tem fé, sempre há alguém que crê, sempre há alguém que adora, sempre há alguém que levanta as mãos quando ninguém levanta, ele levanta. E o texto diz, irmãos, que de repente, no meio daquela tempestade, apareceu um foco de luz muito forte. E aquele foco de luz muito forte apareceu no meio daquele mar. Imagine você que está me ouvindo e me assistindo nessa noite. Os discípulos estavam no meio do mar, dentro de um barco. A tempestade tinha se levantado. O tempo com certeza não estava ensolarado. O tempo com certeza não estava bonito, mas o tempo estava escuro por causa das trovoadas que davam por conta da tempestade. E o mar era contrário contra os discípulos. E no meio daquele mar, no meio daquela tempestade, aparece um foco de luz muito forte. E o texto vai dizer que quando eles viram aquele foco de luz muito forte, eles começaram a se esconder e começaram a dizer: é um fantasma, é um fantasma. E começaram a gritar, o texto vai dizer, uns se ajuntavam entre eles e começavam a dizer: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus começou a se aproximar do barco. Você que está me ouvindo e me assistindo e me acompanhando na meditação, você está entendendo que Jesus está falando com você nessa noite. É no meio da tempestade que nós estamos atravessando que Jesus, Ele vai aparecer para nós. Jesus não vai aparecer para nós fora do problema. Jesus vai aparecer para nós no problema. É na crise que Jesus, Ele vai aparecer.
E a palavra de Deus diz que os discípulos estavam dentro do barco, e Jesus aparece no meio daquele mar como um foco de luz muito grande e radiante. E eles começaram a temer, começaram a ficar com medo por conta de que achavam que era um fantasma. E de repente, Jesus se aproxima deles e diz: não temas. E o não temas de Jesus todo mundo conhece. Porque quando ele chega, ele diz: não temas. Os discípulos estavam ansiosos, presbítero Joesley. Os discípulos estavam perturbados, achando que iria morrer. Mas Jesus se apresenta e diz: não temas. Jesus, ele está dizendo na minha boca nessa noite, que ele vai aparecer na crise que você está vivendo, e vai dizer para você: não temas. Aleluia, não temas. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Pedro conheceu o que era Jesus, porque o não temas de Jesus é diferente. Ninguém falava não temas como Jesus. Ninguém fala não temas como Jesus para você nessa noite. E ele se levanta do barco e ele reconhece que é Jesus. Ele se levanta do barco e ele reconhece que é o Mestre. E ele então sai do lugar de esconderijo e ele vai para o lugar da proa e da polpa do barco, porque sabia que era Jesus que estava no meio daquele mar. E a palavra de Deus diz que Pedro disse para Jesus: Mestre, se és tu, permita-me que saia daqui agora e vá até o encontro do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, sou eu mesmo, Pedro. Desce do barco, Pedro, e venha até a mim, Pedro. E a palavra de Cristo diz que Pedro desceu daquele barco e ele começou a seguir até Jesus, porque Jesus poderia ter aparecido em outro lugar do mar, mas o mais interessante é que Jesus apareceu no centro daquele mar. E ele está dizendo aqui através dessa palavra que Jesus vai aparecer no centro da tua vida, é no centro da tua dificuldade, é no centro da tua crise que Jesus vai se apresentar para você nessa noite. O texto diz, irmãos, que Jesus estava em casa e levaram 4 homens, levaram um paralítico até Jesus, e eles tiveram que destelhar a casa, porque Jesus se encontrava no centro daquela casa. Jesus apareceu para os 12 no centro do mar, e então Pedro começa a se direcionar até Jesus, ele começa a caminhar sobre as águas até Jesus. E vem uma meditação na minha mente agora, e eu quero dizer para a tua vida que me ouve, que me assiste nessa noite: Jesus já deu a ordem, caminha sobre o mar, e você está caminhando sobre a sua dificuldade, você está caminhando sobre a sua luta. Jesus apareceu dentro da fornalha para livrar os 4 homens. Deus mandou o anjo dentro da cova para tirar Daniel de dentro da cova. E nessa noite Jesus me trouxe aqui para dizer para a tua vida que Ele vai aparecer no centro da tua vida, para mostrar para você que Ele é Deus, para mostrar para você que Ele é o guerreiro, para mostrar para você que Ele é o leão da tribo de Judá. E a palavra de Jesus diz, irmãos, que Pedro, quando ele está chegando próximo de Jesus, ele desvia o olhar.
ele tirou o olhar de Jesus. E coisa frustrante é quando a igreja tira os olhos de Jesus, porque ele começa a naufragar, ela começa a naufragar. E então Pedro começou a naufragar, começou a afundar. Talvez você tenha afundado nestes últimos dias, na ansiedade que você vive. Talvez você tenha afundado nestes últimos dias, na dor e na solidão que você está vivendo. Talvez você tenha afundado nestes últimos dias por causa do desemprego que tem batido na porta da tua casa. Mas Jesus, Ele conhece a tua fragilidade, a tua dor e a tua dificuldade. E a palavra dele diz que Jesus pegou na mão de Pedro e levantou Pedro e colocou Pedro dentro do barco. Jesus te pega nessa noite e te coloca dentro do barco. Jesus te tira do meio da aflição e te coloca em lugar de segurança, em lugar de abrigo, em lugar de proteção. E aí vai cumprir o que diz no livro de Salmo, no capítulo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi para o meu Senhor, Ele é o meu Deus e o meu guia. Aleluia! Você que está me ouvindo e me assistindo, adore, porque Jesus se faz presente aqui na casa. E uma coisa gloriosa é que aonde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. A tristeza tem que ir embora, as portas que estão fechadas se abrem, porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono de tudo. Ele continua sendo o Senhor da minha vida e o Senhor da vossa vida. E para mim finalizar, a palavra de Deus diz que os que estavam em volta, que achou que Pedro iria morrer, eles começaram a dizer verdadeiramente: Ele é o Filho de Deus. Eles reconheceram que Jesus, Ele era o Filho de Deus. E eles começaram a dizer verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Depois que Jesus tirar dessa tua solidão, depois que Jesus te tirar dessa dificuldade que você está atravessando e que te colocar em um lugar de segurança, as pessoas vão começar a dizer um para os outros verdadeiramente: Ele é o Filho de Deus. Labai deco manabarraia. A dimensão do Espírito Santo nessa noite já se faz presente. E nós estamos sentindo a graça dele aqui nessa noite. Você que está nos ouvindo, sinta a presença dele aí nos seus lugares. Sinta a graça dele aí na sua casa. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja renovado, impactado pelo poder da cruz de Cristo nessa noite. Dévia, daca, chévia. Se você ainda não tem Jesus no coração, hoje eu quero dizer para a tua vida que Jesus é o melhor caminho, o melhor remédio para salvar a tua vida. Escreve aí na like e diz: eu quero aceitar Jesus, e nós iremos orar por você, porque Jesus continua salvando aqui, e Jesus continua salvando aí na sua casa. Dabai de coma na barraia. Dabai de coma na barras. Eu passei por uma dificuldade há algum tempo atrás, de modo que meus pais olhavam um para os outros e diziam: eu não vejo salvação, milagre na vida deste jovem, desta criança, melhor dizendo, porque ele é uma criança que se convulsiona, ele é uma criança que cai de epilepsia. Eu não vejo salvação, eu não vejo cura, eu não vejo, porque o médico disse para minha mãe, disse para o meu pai: olha, o diagnóstico é esse, o Lucas vai ter que tomar Depaquene até os 18 anos de idade, porque se o Lucas não tomar Depaquene até os 18 anos de idade,
ele vai ser muito nervoso, ele vai ser muito acelerado, ele vai ser uma pessoa contraída, não vai ser associável, ele vai ser uma pessoa que não vai poder trabalhar, ele vai ser uma pessoa que realmente não vai poder dar uma sustentabilidade para a sua família e para a sua vida, ó Pai. Então cuide de dar Depaquene para ele até os 18 anos. A minha mãe tomou aquelas palavras daquele doutor e disse: não, eu creio que Jesus pode mudar a vida do Lucas, eu creio que Jesus pode mudar a vida do Lucas. Ela foi para a tarde da bênção e começou a orar. Jesus, ele disse através da boca de um adolescente: eu vou curar e vou transformar para que se torne pregador do meu evangelho. Sabe o que aconteceu? Jesus me transformou, me curou, e eu estou aqui dizendo que Jesus pode mudar a tua história ainda nessa noite. Enquanto isso, vai adorando, vai exaltando, vai glorificando. Calabaxarmicou manaia, dévias. Que eu não vou sobreviver se o meu coração sente que é o fim. Eu vou manter meus olhos firmes no céu. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu Deus. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se coloque em pé e adore conosco nessa noite. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar,
é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Aplauda o Senhor nessa noite, glórias a Deus, aleluia. Que Deus abençoe mais uma vez, cooperador Lucas. É uma bênção de Deus esse jovem pregador. E sempre que eu vejo pregando, eu vejo ele falando Jesus o tempo todo. Isso me alegra muito. Deus abençoe a sua vida. Jesus de fato é o centro. Pastor Divaldo, direção. Glória a Jesus. É assim mesmo, irmãos, né? O impossível está acontecendo. Glória a Deus. O jovem Lucas, ele é meu vizinho e eu vi esse jovem crescendo. E é justamente isso que ele está falando. Os médicos tentou frustrar os seus pais, mas a Bíblia diz que a última palavra vem do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, vamos colocar de pé, falar para o Senhor muito obrigado. E você pode ter certeza que nesta noite a palavra profética, a palavra de cura, a palavra de bênção, de vitória, foi liberada para a sua vida nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar agradecendo e já estaremos encerrando em nome de Jesus. Bondoso eterno Deus, Senhor da glória, queremos a Ti louvar, Senhor, nesta noite, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, em nossas vidas, Senhor, neste lugar. Meu Deus, continua abençoando o conjunto de louvor, continua abençoando, Senhor, toda a equipe de som, continua abençoando os Teus filhos, que se fazem presentes, os que não puderam estar, os que estão em seus lares, mas assistindo através dessa live, meu Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que as Tuas mãos poderosas possam os alcançar para a glória do Teu nome. Ó Pai eterno, em nome de Jesus, agora nos despede em paz, guardado em Ti, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Te aguardamos aqui na sexta-feira, com as mãos levantadas, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, permaneça com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Vamos juntos dizer...